que a mensagem em si que eu queria trazer para os irmãos é assim, né? Começando com uma pergunta, né? Nós somos cristãos? Claro que sim, né? Seguimos a Cristo, então somos todos cristãos, né? Então tá. Às vezes eu fico em dúvida se eu sou um bom cristão, né? Mas a gente tem altos e baixos, né? Mas se a gente é cristão, qual que é o nosso alvo, hein? O que a gente busca? O que a gente quer? Eu quero um carro novo, uma casa nova. Né? Sou cristão, sou filho de Deus, eu mereço. Será que esse deveria ser o objetivo principal do cristão? O alvo? O que é então? Aí tem uma resposta que normalmente está na ponta da língua do pessoal. Então, eu sou cristão e o meu objetivo é servir ao reino, servir ao Senhor. Muito digno, ótimo. Eu acho que é bem por aí mesmo. Mas esse não é o alvo. Esse é o caminho. Qual que é o alvo? O alvo do cristão é a salvação. É estar com Deus na eternidade. Né? Esse é o alvo do cristão. Estar com o Senhor na eternidade. E a gente espera estar com muitos da igreja e estar com muitos da nossa família. Estar com muitas das pessoas que a gente gosta. Você quer estar com a Jéssica, né? Eu quero estar com a Xue. Com os meus filhos, meus netos. Espero estar com os meus pais também. Deus sabe, né? Então, quando a gente vai ler o texto, tem um negócio interessante, sabe? Assim, e tem uma preocupação que eu sempre falo para o pessoal, talvez já esteja virando assim um negócio meio chato de ficar escutando, né? Mas já há algum tempo eu tenho uma preocupação básica que é a seguinte. Se o meu objetivo, a minha meta, né, é a salvação, o que eu preciso fazer para ser salvo? Jonas dá risada, né? Mas a pergunta que eu sempre faço é assim, o que é essencial para a salvação? O que é importante para a salvação? Né? E aí, os irmãos me perdoem, mas eu sempre me amparo, uso de amuleto a palavra do Senhor, porque eu tenho muito medo de falar bobagem e errar, sabe? Em Marcos 16, se a gente for ler... Perdão. Assim. Em Marcos 16, né? Fala assim que quem crer e for batizado será salvo. Né? Quem se recusar a crer será condenado. Então, qual é a condição para ser salvo, para ter salvação? É crer na verdade, na versão do Almeida Revista e Corrigida, diz assim, e eles disseram, crer no Senhor, em Atos 16:31, perdão. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Atos 16:31. Né? Aqui tem duas coisas que normalmente, ou desde o início para mim, geravam dúvidas, sabe? Que é assim, Marcos 16 fala que quem crer e for batizado, na versão atualizada, fala assim, quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer será condenado. Então, se os irmãos notarem, eu achei muito legal essa colocação aqui, sabe? Porque fala assim, que quem crer e for batizado está salvo. Está. Quem se recusar a crer será condenado.
Então, são dois tempos, né? Se você olhar o verbo aí. Está e não estará, né? E é condenado. Aqui está, será condenado. Por que essa diferença de tempo será? Que, no caso, essa versão colocou. Eu achei muito legal. Que assim, se você crê, né? Normalmente tem muita gente que crê, eventualmente se converte, e depois, como diz o pessoal aí na linguagem popular, se desvia. Esse vai ser salvo? Não, não, Lucas. Agora, quem se recusar a crer será condenado. No juízo vai ser condenado. Então, eventualmente, quem crer e for batizado está salvo. Agora, então se der um piripaque nele agora, está salvo. Não se desviou, está bonitinho, né? Vai para o juízo salvo, né? Agora, tem um negócio interessante aqui, né? Que fala assim, quem crer e for batizado. Se a gente for olhar no versículo seguinte, não fala nada, quer dizer, na parte 2 desse versículo, não fala nada sobre o batismo. Fala simplesmente que quem se recusar a crer será condenado. Né? Então, o batismo é uma condição para a salvação ou não? Desculpa, Lucas, estou saindo muito do lugar, né? Tá, eu vou ficar paradinho aqui. Eu esqueci que tinha mudado. Aliás, quando vocês mudaram, eu não estava aqui. Mas legal. Acho que ficou bom. Mas então, voltando ao texto bíblico, né? Na verdade, o que acontece é o seguinte, pelo que eu depreendi, né? Meditando sobre isso, é que realmente o batismo, como está aqui, não é pré-condição para a salvação. Mas normalmente, quem é batizado é quem se converteu. Jesus Cristo foi batizado. Ele é o nosso exemplo. Mas ele precisava ser batizado? Não. Como filho de Deus, não, mas como homem, sim. Então, o que ele fez? Ele fez uma confissão, que na verdade ele não precisaria fazer, da nova condição dele convertido. Como nós fazemos quando nos convertemos. A gente é batizado. A gente faz uma demonstração pública para a sociedade, para a comunidade que a gente vive e para Deus. Olha, eu me rendo a ti. Eu quero te seguir. Assim como o casamento é. Sabe? Tem um casamento civil, um religioso, né? Mas o casamento se consuma, na verdade, no casal. Quando diz a Bíblia que dois serão uma só carne. Então, na verdade, o casamento no civil é uma apresentação do casal para a sociedade. O casamento religioso é uma apresentação do casal para a comunidade religiosa a qual ele pertence. E a vida em comum é o casamento para Deus. Né? Bom, mas isso é só para a gente tentar não sair do lugar e continuar aqui com o nosso texto. Né? Então, a salvação, aqui que eu queria colocar em Atos 16:31, na edição bíblica Almeida, revista e corrigida, diz assim, e eles disseram, isso é no caso quando Paulo estava na prisão com Silas, né? E foram libertos quando aconteceu aquele tremor, né? Aquele terremoto e as portas da prisão se abriram, né? Quando
A pessoa que tomava conta da prisão quis se matar, achando que todo mundo tinha fugido. Paulo e Silas saíram, né? E falaram, está todo mundo aqui. Ele falou, mas como que está todo mundo não fugiu, né? Ele se assustou com aquilo e realmente ele viu que além de estar louvando a Deus naquela hora, né, que tudo ocorreu, falou, como é que pode, né? Aí ele na verdade ele queria ser igual. Falou, puxa, como é que pode, né, umas pessoas serem assim, né? Aí em Atos 16:31 fala assim: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Vou repetir. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, muitos de nós, eu a primeira vez que li isso, fiquei muito feliz. Falei, olha, se eu crer no Senhor Jesus, vou ser salvo, e todas as pessoas da minha casa, e a minha casa, além da minha esposa, dos familiares da minha esposa, tem os meus pais, né? Tem 8 irmãos, vão todos se casar, vão ter filhos, eu vou ter sobrinhos, né? Os meus filhos vão se casar, eu vou ter netos. Tudo vai ser salvo se eu realmente crer, né? Mas a Bíblia, em vários textos, ela não fala isso explicitamente, mas em vários textos ou versículos fala que a salvação é individual. Então, a XV não pode se responsabilizar pelas bobagens que eu faço. A Renata também não, a Patrícia também não. E nem eu posso me responsabilizar pelas coisas que eles fazem perante Deus, né? Então, se a gente pega na versão mensagem, é muito mais explícito para mim, sabe? Para não incorrer, vamos dizer assim, nessa interpretação de que se eu sou salvo, toda a minha família, todos os meus são salvos, todos na minha casa são salvos, né? Na versão da mensagem fala assim, eles responderam, Paulo e Silas, né? Deposite sua inteira confiança no Senhor, e você terá a salvação e saberá o que é viver de verdade. E depois ele completa, e todos os da sua casa também. Ou seja, vocês serão salvos e as pessoas da tua casa também serão salvas se elas depositarem inteira confiança no Senhor. Se eles também depositarem inteira confiança no Senhor. Tá? Então, embora não esteja explícito na Bíblia, né, que a salvação é individual, se a gente pega Romanos 14:12, fala assim, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Para mim não precisa estar mais claro. Cada um de nós vai prestar conta das coisas que fizemos, e esses dias eu ando mais preocupado com as coisas que a gente deixou de fazer, que foi chamado por Deus como missão para fazer e não fez, né? Nós vamos ter que prestar contas, né? Então fala que o essencial para a salvação é crer. Mas crer no quê? Aí João 3:16-18, também na mensagem, fala assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu único filho, pela seguinte razão, para que ninguém precise ser condenado, para que todos, crendo nele, possam ter vida plena e eterna. Deus não se deu ao trabalho de enviar seu filho apenas para poder apontar um dedo acusador e dizer à humanidade como ela é má. Ele veio para ajudar, para pôr o mundo nos eixos outra vez. Quem confiar nele será absolvido, mas quem não confiar terá sobre si, sem o saber, uma sentença de condenação. E por quê? Porque não foi capaz de crer no único Filho de Deus quando este lhe foi apresentado. Então, crer no quê? Que Deus nos amou tanto, mas tanto, que mandou o seu Filho para nos redimir dos nossos defeitos, vícios, pecados e omissões. Né? E quem crê nisso, esse sim, né, vai ser salvo.
não vai ser condenado. Essa é a parte de Deus. E o que deve vir de nós? O que a gente tem que fazer para chegar a isso aí? Então, em João 4, de 23 a 24, diz assim, João 4, 23 a 24. O que conta para Deus é quem você é e como você vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. E culto aqui, a gente não deve entender como só isso de vir aqui na quarta-feira, no domingo, mas de cultuar a Deus o tempo todo. Culto a Deus. Né? Então, é esse culto que a gente tem aqui. Quando fala culto, a gente logo assume. Não é só isso aqui. É realmente um culto a Deus a todo momento. Tá? Então diz que seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Este é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito, e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, ou seja, verdadeira, né? Algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser, do coração, né? Então, o alvo da vida de um cristão deve ser a salvação. E a salvação vem pelo crer, né? E a gente viu aqui crer no quê? No Filho de Deus, né? E o que a gente deve fazer? Que a gente deve levar uma vida íntegra, uma vida santa diante de Deus, para que a gente possa retribuir esse sacrifício que foi feito por nós, né? E como deve ser feito esse sacrifício? Através da nossa forma de viver. Como deve ser esse retorno a Deus? Através da nossa forma de viver, né? E como a gente deve viver? Eu separei de duas formas aqui, sabe? É meio grosseiro, mas a gente deve viver no atacado e no varejo. Como é que é viver no atacado? Está em Mateus 22, de 37 a 40. Eu peguei na mensagem que achei legal também, sabe? Que é uma linguagem bem mais objetiva para mim, né? Aliás, para o nosso tempo, acho que é, né? Mateus 22, de 37 a 40, a mensagem, na verdade, ela resume o que tem em Êxodo 20, de 3 a 17, ou em Deuteronômio 5, de 7 a 21. Os irmãos sabem do que se trata? São os 10 mandamentos. Tá? São os 10 mandamentos. Então, esses 10 mandamentos, eles foram colapsados, resumidos. Esses 10 mandamentos foram resumidos, né? Em Mateus 22, de 37 a 40, que na mensagem diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé e toda a inteligência. Esse é o mais importante, o primeiro de qualquer lista. Mas há um segundo ligado a esse: ame ao próximo como a você mesmo. Esses 2 mandamentos são como elos de uma corrente. Tudo que está na lei de Deus e nos profetas deriva deles. Então, Jesus colocou nesses 2, quer dizer, a gente lê como 2, mas é como se fosse um único mandamento, né? Que você ame a Deus sobre todas as coisas. E se você ama a Deus sobre todas as coisas, você ama o próximo como a você mesmo. Ou seja, você faz para o seu próximo o que você gostaria que ele fizesse para você. Né? Então, esse é o atacado, é o geral. Mas, no particular, né, no varejo, né, como é que você deve viver? Isso foi que Deus colocou para mim e talvez possa servir para os irmãos também. Tá? Está em 1 Tessalonicenses 5, de 13 a 24. 1 Tessalonicenses 5, de 13 a 24. Então, no versículo 13, aí
Me perdoem os irmãos também, mas isso é um vício, acho que de quem leciona. Quem leciona particiona as coisas para ficar mais fácil para... talvez não tanto para os outros entenderem, mas para ele se expressar. Né? O versículo 13 diz assim: cultivem o companheirismo, cada um fazendo com zelo o propósito a que foi chamado. Como é que eu entendi isso aqui, sabe? Quando fala em cultive o companheirismo. Né? A mensagem principal que foi passada para mim com isso aí é assim, que realmente, sabe, que você tem empatia com as pessoas. Tem algumas que são difíceis, mas na medida do possível, na medida da misericórdia de Deus, na medida da ação do Espírito Santo no coração de cada um de nós, que a gente possa ter empatia mesmo com os fedidos, né? Mesmo com aqueles que falam mal da gente, não sei porquê, porque não precisa, né? A gente é tão ruim. Aliás, a gente tem um problema sério, né? Que a gente vive pensando com a gente mesmo, nossa, por que Deus não acaba com aquela guerra lá na Ucrânia? Por que Deus não acaba com esse conflito que está começando aí já tem bastante tempo, mas está se amplificando aí no Oriente Médio, né? Por que Deus não acaba com essas cadeiradas aí na política? Né? Por que Deus não acaba com o mal desse mundo, né? Aí o que Deus traz no meu coração, fala assim, se você quer que acabe, se você quer que eu faça com que desapareça todo o mal desse mundo, se prepare que você vai ser o primeiro que vai sumir. Né? Então, Deus tem um propósito para todas as coisas. Para tudo. Né? Então, que a gente possa ter consciência de que Ele está agindo, sim. Tem algumas coisas que a gente não consegue entender, né? Mas certamente Ele tem um propósito para isso também. Você vê nessas guerras tantos inocentes indo embora, né? Morrendo. Né? E você pensa, poxa, por que foi morrer, né? Tinha uma vida toda pela frente. Na verdade, a gente não sabe nada dessas coisas, sabe? Eu não sei se eu viver mais 10 anos vai ser bom. Os irmãos leram a história do rei Ezequias, né? Que ganhou mais 15 anos e pediu. Ele fez tanta bobagem depois, meus irmãos, que eu não sei para onde ele foi não, viu? Se os irmãos forem ler o texto lá, vão ver. Né? E o que me chamou mais a atenção, me deixou mais aborrecido com aquele cara, foi que o profeta chegou e falou, olha, isso aqui vai ser invadido, seu reino vai ser invadido, né? O pessoal vai pegar toda a sua família aí, vai levar, eles vão servir de eunuco no reino. Aí falou, mas isso aí vai ser quando eu não estiver mais aqui. Então, eu não sei até que ponto, sabe, a morte, desculpa ficar falando isso aqui também, mas a morte é ruim. Para alguns, é uma libertação. Principalmente para quem está sofrendo muito, por exemplo, na saúde física, com dor. Sabe? É uma libertação. Mas isso tudo está na mão de Deus. Ele sabe o que deve acontecer, como deve acontecer e quando deve acontecer. Né? Então a gente não deve se preocupar muito com isso. Bom, mas eu estava falando sobre cultivar o companheirismo. Né? Então, que a gente deve ter empatia com as pessoas. É isso que diz esse versículo aqui. Né? Agora, cada um fazendo com zelo o propósito a que foi chamado. E esse propósito diz respeito, é um tema que, quer dizer, é um tópico que eu gosto, e o pastor gosta também, que diz respeito à multiforme graça de Deus. Então Deus chamou cada um de nós para um propósito. Tá? Uns para ser engenheiros, né? Outros para ser médico, dentistas, outros para trabalhar na faxina, né? Outros para não fazer nada. Né? Mas cada um tem o seu chamado, né? Ser enfermeiro,
para ficar perturbando os outros. Eu não sei se isso é um chamado, mas talvez seja uma opção. Mas, de qualquer forma, a graça de Deus, ela contempla cada um com dons. Cada um tem um dom. Né? Por quê? Porque a união desses dons é que completa a obra de Deus. Imaginou se todo mundo fosse engenheiro? Como é que ia ter roupa? Tem que ter tecelão, tem que ter gente que planta algodão, tem que ter gente que faz tintura para dar cor. Como é que ia ser? Se todo mundo fosse médico, o que esses caras iam comer? Né? Ia ter que ter a horta dele, criar uma vaca no quintal. Então, na verdade, é o conjunto das pessoas é que faz a humanidade. E é o conjunto dos cristãos, dos salvos, é que faz o corpo de Cristo. Então, cada um de nós tem dons e deve usar esses dons, Deus fala, não por próprio benefício, Deus me abençoe, mas para o benefício de todos. Então, isso é o que faz o corpo de Cristo. Isso faz com que a gente se reúna aqui, louve a Deus, agradeça a Deus, bênçãos que não têm fim. Né? E a gente é um exemplo particular disso, né? De ter vestido esse tipo de louvor, né? Principalmente na parte que fala que nenhuma fase dura para sempre. Principalmente as más. Passa. Né? Aí tem um negócio, o pessoal de casa não gosta, acho já, me enjoo de ouvir, que fala assim, tudo passa na vida, né? Né, Rê? Até uva. Passa, né? Então, na verdade, tudo tem o seu tempo certo, se a gente deixar que Deus tome conta, que a gente não queira fazer com que aconteça antes ou depois, né? Mas que a gente possa estar nessa expectativa. Mas continuando aqui, olha, que a gente deve fazer com zelo, o dom, usar com zelo o dom que Deus deu para a gente. E às vezes não é só dom material, mas é dom espiritual também, de dar consolo, de dar ajuda. Prática. Né? De não se omitir. Porque, como eu falei, tem muita coisa que Deus fala para a gente fazer e a gente não faz. Né? Bom, cultive um companheirismo, cada um fazendo com zelo o propósito a que foi chamado. No versículo 14, fala assim, exortem os falhos, incentivem os desanimados, ajudem os cansados a recuperar as forças. Na edição do Almeida, é um pouquinho diferente, eu acho, da revista e corrigida, mas fala assim, exortem os falhos, incentivem os desanimados e ajude os cansados a recuperar as forças. Isso é empatia também, né? É você fazer para os outros o que você gostaria que os outros fizessem para você, né? Se a gente tivesse falha, tem uns metidos, né, orgulhosos que não gostam que aponte falha dele, né? Muitas ocasiões a gente foi e a gente é, né? O pessoal aponta falha em você, você fala assim, que é, rapaz, na verdade a gente está fazendo bobagem e não reconhece, né? Então, de qualquer forma, Deus fala para exortar o cara, sabe? Olha, eu acho que isso não está muito legal, né? E tem formas de fazer isso. Forma de ser assertivo, sem ser grosseiro, sem ser mal educado, né? Incentive os desanimados. Né? E aí não é só no falar, né? Se a pessoa está desanimada, eventualmente você pode dar uma oportunidade para ele fazer alguma outra coisa junto com você. Às vezes a gente tenta, o cara não quer, mas incentivar, né? Ajudem os cansados a recuperar suas forças. Aí sim, principalmente com palavras, né? Com palavras. E se tiver algum trabalho físico também, vamos lá ajudar, né? Se puder. Né? No versículo 15, fala assim, sejam pacientes e atentos às necessidades dos irmãos. E quando sob pressão, não descarreguem sobre os outros.
procurem qualidades nas pessoas. Porque a gente tem assim uma tendência humana, né, de não ser muito paciente com os outros, sabe? Poxa vida, se eu estou me virando com isso aí, por que você não pode também, né? Quando na verdade, né, a gente deveria não ser só paciente, mas estar atento para a necessidade, principalmente em casa, né? Principalmente dos maridos, coitados, né? Tem que... Não ri não, Ayumi. Né? Para ser paciente e atento, né, com as necessidades dos maridos e das esposas também, certamente. Né? Essas, às vezes, não precisa muito não, porque elas cobram direitinho. Mas... E quando sob pressão, não descarreguem sobre os outros. Isso, normalmente, a gente vê no trânsito, né? O cara parece que acordou assim, meio bravo, né? Nossa, faz umas barbeiragens, ainda xinga a gente. Que nem foi ontem, mano, que a gente tava voltando lá para casa, de noite. O cara vem na contramão de moto, rapaz, né? E vem acelerado. Aí você tá entrando na boa, porque você não espera que esteja vindo o carro na contramão, outra coisa. E fica bravo com você, rapaz. Ou seja, eu tô errado, corro risco e fico bravo com você que está fazendo o negócio certo. Acho que é certo, né? Você está na sua mão e... Né? Às vezes a gente fica até em dúvida. Né? Mas, em suma, não descarreguem sobre os outros, né? Mesmo quando você está sob pressão. Né? Você teve uma semana pesada, chega na sexta-feira e ainda tem que aguentar. Né? Mas faz parte. Né? E Deus pede um negócio maior. Ele fala, procure a qualidade do cara. Aí você fala, não, deve ser entregador, né? Devia estar com pressa, atrasado. Acabou de entregar para um cara lá, o cara descarregou um monte de... uma carroça de abobrinha em cima da cabeça dele também, porque chegou um pouco mais tarde. Né? Para que você também tenha essa tolerância, né? É o que fala esse versículo aqui, né? Agora o versículo 16 é brabo para mim, sabe? Que fala assim, sejam alegres em qualquer situação. Como é que os irmãos conseguem conviver com isso? Dá para conviver legal isso? Ser alegre o tempo todo, Zé? Em qualquer situação? Aí eu fiz uma tradução mais livre, mais leve para isso aí, sabe? Que eu acho que realmente é o que Deus quer da gente. Que fala assim, não fiquem tristes, mas tentem ficar tranquilos, qualquer que seja a situação. Por quê? Porque tem um Deus que cuida. Porque tem um Deus que está com você. Eu experimentei isso há um tempinho atrás. E hoje eu tenho certeza, contando as bênçãos, que Ele estava cuidando. E que eu não devia ficar tão triste, ou chateado, ou preocupado. E Deus me deu isso, graças realmente, tem que dar graça realmente por isso, né? Em qualquer situação. Mas ser alegre é diferente no conceito nosso aqui. Talvez quando foi escrito, da forma que foi escrito, tivesse uma outra conotação. É esquisito isso? É esquisito, sim, se a gente olhar segundo a ótica de hoje. Mas se os irmãos forem olhar a Bíblia, na verdade fala que são 66 livros, né? Na verdade são 66 textos. Alguns são cartas, né, pastor? Né? Então são bem curtos, né? Então, não sei, talvez possa até se chamar de livro, mas não interessa, não é essencial para a salvação essas coisas. Né? Mas então, que a gente possa ser menos triste, mais tranquilo em qualquer situação. Né? E, eventualmente, esse alegre pode ser, como falei, se reportar a um tipo de expressão que foi colocado na época que foi escrito esse livro ou esse texto da Bíblia. Por quê? Porque esses textos, eles datam de mais de 2000 anos atrás, principalmente o Pentateuco de Moisés, se você for considerar, né?
2.000 anos, mas existem registros realmente que o livro de Jó, por exemplo, foi escrito 2.000 anos antes de Cristo. Aí você fala assim, mas tem registro? Tem registro histórico, segundo dizem, escrito. Né? Aí fala, mas era o livro de Jó literalmente? Não, não era o livro de Jó literalmente. Mas a essência do que estava escrito é o que está contido no livro de Jó. De paciência, de resiliência e de reconhecimento que tinha um Deus fazendo isso. Né? Então, foi um livro que foi escrito há 2.000 anos atrás, quer dizer, a partir de 2.000 anos atrás, alguns foram escritos no início da era cristã, né? Mas que ao longo do tempo foram traduzidos para vários idiomas. Foi escrito o original em grego e hebraico, foi traduzido para o português, veio para nós, né? E ao longo, além de ser traduzido, isso há menos tempo, ao longo de todos os 2.000 anos foram copiados. Né? E aí você fala assim, não, foram copiados. Bom, isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Umas outras coisas que a gente deve se preocupar e cuidar. Né? Bom, o versículo 17 fala assim, orem o tempo todo. Isso foi motivo, inclusive, de uma reflexão que a gente teve um tempinho atrás aí, sobre orar o tempo todo. Vamos supor que a gente tenha 12 horas de tempo útil durante o dia. Dá para orar 12 horas? Todo dia? Você trabalha? Você escuta música? Você fuça a internet? Você se informa? Você vê TV? Você come? Você briga com a criançada? Você brinca com a criançada? Não dá para orar 12 horas, né? Tá de joelhos ali. Não é? Mas o que é orar a Deus? Em resumo, é uma conversa com Deus, não é? E como é que você conversa com Deus? É só quando você está falando, oh meu Deus, te agradeço por isso, por aquilo. Oh meu Deus, eu peço por isso, por aquilo. Oh meu Deus, por favor, eu intercedo por isso e por aquilo. Não, existem outras formas de conversar com Deus. E uma das formas que eu acho mais legal é a gratidão que a gente às vezes carrega no coração de coisas que Deus faz. E Deus faz através de pessoas que você se sente grato, um médico que fez uma cirurgia, um médico que te atendeu, um médico que te medicou e te livrou de dores, de mal-estar. Aquela sensação de gratidão, o tempo que você está reconhecendo, vendo isso, é um tempo que você está orando a Deus e falando, olha Deus, obrigado por ter colocado essa pessoa aí para me atender, para me fazer isso. Ou quando de repente você está lá e você se lembra, fala assim, nossa, eu pedi aquilo para fulano e fulano fez de boa vontade, fez com alegria, e fez bem e está funcionando. O Senhor esteja olhando para que cada vez funcione melhor. E eu preciso de menos dele, mas que quando eu olho para fora e vejo assim, olha, choveu. Que beleza. Obrigado, Deus, pela chuva. Quando você passa por uma esquina, quase um carro bate no seu, então um motoqueiro entra na sua frente. O motoqueiro entrando na sua frente, você vai estrupiar o cara, mas o trabalho que vai dar depois. Então, esses livramentos de Deus, sabe? Você pensa, nossa, como foi bom isso de não ter acontecido nada. Né? Então, eu acho que é um tempo realmente de reconhecimento que existe um Deus, que Ele está agindo. Esse ar que eu estou respirando, às vezes eu fico pensando, nossa, está tão poluído, mas você está respirando. E Deus proveu oxigênio para você se manter vivo. Quando você come arroz e feijão, não tem mais nada. Arroz e feijão, está comendo ali, é o que te mantém vivo. Você bebe água, é o que te mantém vivo. Se o seu coração é grato por essas coisas,
quando você escuta um louvor legal, uma música legal, é o tempo que você está realmente conversando com Deus. É de maneira indireta? É, mas você está falando com Ele. Você está orando. Né? Então você está orando sem cessar. Fala, orem o tempo todo, orem sem cessar. Né? No versículo 18 fala assim, deem graças a Deus, não importa o que aconteça. É como Deus quer que vocês que pertencem a Cristo Jesus vivam nesse mundo. Isso faz parte daquilo que a gente fala que quando a gente reconhece a presença de Deus, independentemente da situação que está acontecendo, sabe? Então, se eu estava no trânsito, não tive acidente, se eu estava montado num cavalo, né? O cavalo deu uns pichotes para lá e para cá e eu caí, mas não me machuquei. Eu devo dar graças a Deus. Tá? Então, é como Deus quer que vocês, que pertencem a Cristo Jesus, vivam nesse mundo. Né? No versículo 19, fala assim, não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Isso vale para duas coisas, sabe? Se tem alguém querendo fazer alguma coisa que realmente é obra do Espírito Santo de Deus, tenta ajudar. Não tenta cortar. E quando isso é dentro de você, Deus está falando para você, ó, faça isso aí, vai lá, abraça aquele fedido lá. É o que Deus está pedindo para você. Vá lá e dá um dinheiro para aquele cara lá. Estranhamente, das experiências que eu vi os irmãos compartilharem, todas as vezes, realmente, a pessoa estava precisando. Vai lá e ora por aquela pessoa lá, sabe? É Deus quem fala para você fazer, né? Através do Espírito Santo de Deus que está dentro de você. E às vezes você fala, não vou fazer não. Não tem problema. Deus manda o outro lá fazer. Você está em débito. Tá? Aí quando um filho seu, por exemplo, não faz o que você manda ou pede para ele fazer, você dá castigo para ele, então você fica meio cabreiro com ele, né? Assim, não faz o que eu peço, pô, agora você vem pedir as coisas para mim. É gozado que com Deus é diferente, né? Ele continua com paciência, dando assistência para a gente, né? De qualquer forma, que a gente deve dar liberdade para o Espírito Santo de Deus agir, tanto nas pessoas que estão em volta da gente, que têm dons diferentes, graças a Deus, né? Tanto quanto dentro de nós. Quando Deus nos impulsiona a fazer alguma coisa, e a gente não faz. E quando a gente não faz, às vezes as coisas dão ruim. Ou normalmente dão ruim, né? Agora tem um versículo 20 aqui que eu sempre fui ressabiado com esse daqui, sabe? Eu sempre fui meio com o pé atrás com esse versículo aqui, que fala assim, não reprimam os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Profecia. Porque assim, eu tinha no meu coração que toda profecia devia ter um fim. Toda profecia devia ser bem objetivo. Sabe? Não tem essa de falar assim, olha, não tinha. É você falar, olha, tem alguém aqui que está com algum problema sério. O Senhor disse que ele está com problema, vai ser resolvido. Isso assim parecia tão vago para mim, sabe? Ó, tem alguém aqui com uma enfermidade e Deus está curando essa enfermidade nesse momento. Eu sempre tive muita dificuldade com isso, por experiências que eu passei, né? De algumas profecias que eventualmente ainda vão se... Agora não vai dar mais tempo de cumprir na minha vida, não. Tem que ser na vida profissional, né? Mas de profecias que foram feitas e eu quero crer que a pessoa fazia profecia assim de coração, sabe? Queria para mim aquilo mesmo, sabe? Porque eram coisas boas, né? Dificilmente a pessoa vem falar coisa ruim, mas eram coisas boas, mas... E outras coisas ruins também que foram profetizadas, que na verdade depois eu acabei sabendo que a pessoa sabia da profecia mesmo de antemão,
porque sabia da situação, do que ia acontecer. Ia acontecer porque ela era o vetor disso aí, então. Né? Isso me fez desacreditar bastante de profecia. Mas o que Deus me mostrou é assim, que nem toda profecia que tem assim uma finalidade, que tem algo bem definido, é para mim. Então tem dois tipos de profecia. Tem profecia que eu dou direto para você, ou que Deus dá direto para você, e outro que dá para a comunidade. Sabe? E alguém da comunidade está ali para receber essa profecia. Então não adianta eu ficar pensando, não vale nada porque para mim não serviu. Serviu para outra pessoa. Então quando a profecia vem de Deus, ela tem uma finalidade sim, que pode não ser para mim, mas é para alguém. Então quando fala assim, olha, tem alguém enfermo aqui, vai ser curado nesse momento, eventualmente é para uma pessoa aqui que pela fé está recebendo aquela mensagem do Senhor e Deus está falando para a pessoa, você vai ser curado. Ou tem alguém aqui que vai ser curado e a pessoa ali recebe. É como aquela mulher que tinha o fluxo, né? Que na verdade na multidão não se sabia quem que era. Jesus não sabia quem que era. Né? E ela reconheceu lá na hora, mas tinha alguém lá falando, saiu poder nesse momento de mim. Né? De qualquer forma, então, que a gente não deve reprimir aqueles que afirmam ter recebido a palavra do Senhor, que no caso é profecia. Que tem profecia que realmente, se a gente for olhar no contexto bíblico, foi feito para Israel, por exemplo, que se cumpriu, verdadeiro, que foi feito especificamente para algumas pessoas, como Ezequias, que se cumpriu, como para Davi, que se cumpriu, demorou tempo, mas se cumpriu. Tudo tem seu tempo certo, né? Então, eu já assumi esse compromisso diante de Deus para mim que não reprimo mais profecia. Tá? Eu aceito que vem de Deus, né? Profecia, que eventualmente pode não ser para mim, né? E pode ser para outra pessoa. Por outro lado, o consolo para mim veio no versículo 21, que fala assim, bom, do 20 fala assim, não reprima os que afirmam ter recebido uma palavra da parte do Senhor. Né? Mas o versículo 21 fala assim, mas também não sejam ingênuos. Analisem tudo e guardem apenas o que for bom. Então, eu devo ser como aqueles cristãos de Bereia. Escutei um negócio, eu vou checar. É isso mesmo? Se é que interessa para mim, né? Porque depois de uma certa faixa etária, meus irmãos, a gente começa a ser seletivo, sabe? Então, parece até esquisito e está no inconsciente da gente, tem muita coisa que acontece que de verdade a gente esquece. Sabe por que esquece? Porque não é importante para a gente. Ou a gente acha que não é importante para a gente. Sabe? Ou dizem alguns que o nosso HD está tão cheio que não cabe mais nada, então começa a jogar coisa fora. Né? Só que é seletivo nisso, né? Joga as coisas que não interessam. Mas, em suma, que a gente não seja ingênuo. Que a gente analisa tudo e guardar somente aquilo que for bom. Então, isso inclui a vida lá. Mas, em suma, isso inclui a vida lá fora, inclui no trabalho, inclui em casa, inclui noticiário, WhatsApp, rede social. A gente tem que ser seletivo, né? A gente deve realmente, e inclusive, isso que os irmãos estão experimentando agora, que é eu tentando passar a mensagem do Senhor. Ser seletivo e realmente aproveitar ou pegar realmente aquilo que Deus fala, ó, é isso aí.
Então, para a gente não ser ingênuo e analisar todas as circunstâncias, né? Principalmente na palavra, quando a gente for buscar lá, né? Ler a palavra deixando o Espírito Santo de Deus esclarecer a gente nas dúvidas que a gente tem. E a leitura da palavra, irmãos, tem que ser feito com muito cuidado. Porque, como eu falei, esse livro, ele foi escrito a partir de 2000 anos atrás. Contém ensinamentos, lições de coisas de 4000 anos atrás, como o livro de Jó. O livro de Jó se tem conhecimento de que ele foi escrito 2000 anos antes de Cristo. A essência dele. Né? Então ele deve ser lido com muito cuidado. Por quê? Porque ao longo desse tempo ele foi traduzido, copiado, e pode ter algumas inconsistências. A gente fala, é o livro sagrado, e muitas pessoas levam ao pé da letra isso, achando que cada versículo daqui realmente corresponde à verdade absoluta. Né? Isso, vamos dizer assim, depende muito da forma como foi escrito. Como esse versículo que eu li para os irmãos aqui, acerca de crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Se a gente vê na outra versão, é um pouquinho diferente. Deposite sua inteira confiança no Senhor e você terá a salvação e saberá o que é viver de verdade. E também todos os de sua casa, se depositarem, logicamente, a confiança no Senhor. Então, a forma de escrita é muito importante. E tem outras coisas que a gente tem que se preocupar, que tem uma coisa que o pessoal costuma dizer bastante, que eu acredito também, que eu vejo, experimento, que é assim, eles falam que um texto fora do contexto acaba virando um pretexto. Tá? Então, se a gente for ler, por exemplo, olha, Mateus 27, 44, que é equivalente a Marcos 15, 32. Fala que Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Não foi? E nesse texto de Mateus 27, 44 e Marcos 15, 32, na segunda parte, fala que os dois ladrões também insultavam a Jesus. Os dois. Pode olhar lá no texto. Então, se você ler só esses textos, você vai falar, poxa, os dois insultavam. Mas se você ler Lucas 23, de 39 a 43, você vai ler lá que um deles repreendeu o outro falando, olha, o que você está falando, rapaz? A gente está aqui crucificado porque a gente realmente foi mal. Ele não. Ele não fez nada para merecer isso aí. Aí Jesus chega e fala para ele, olha, pelo seu reconhecimento, eu te digo que você vai estar no paraíso comigo hoje. Mas se você for ler os dois outros versículos, eram os dois que estavam criticando ali a Jesus. Mas o texto bíblico, o livro, ele não é um livro sagrado, não é um livro inspirado pelo Espírito Santo? Só que ele foi copiado durante 2000 anos e foi traduzido para diversas línguas. E foi escrito por homens. Tá? E aí, não é que eu fique procurando coisas na Bíblia para contradizer a Bíblia, não. Eu creio que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Eu creio que a Bíblia é um livro de ensinamento, de exemplos. Eu creio que a Bíblia é um livro onde Deus fala conosco, mas que foi escrito, traduzido por homens. E aí isso é coisa de gente de lógica, né? Xarope. Mas se a gente for olhar lá também, em Números 23, 19 e 1 Samuel 15, 29, fala que Deus não é homem para mentir, nem para se arrepender. E se a gente for ver em Gênesis 6, 6,
a gente vai ler lá que Deus se arrependeu de ter criado os homens e mandou um dilúvio aí. Como é que num versículo ou dois, ou em outro, está escrito que Deus não é homem para se arrepender? E no mesmo livro fala que Deus se arrependeu. Então, se a gente for ler na Gênesis 6:6 na mensagem, o contexto fica um pouquinho diferente, sabe, do arrepender. Você tem da mensagem aí, Jonas? Não. Diz assim: vou ler o 5 e o 6, que dá um contexto melhor, tá? Fala assim, ó. O Eterno viu que a maldade humana estava fora de controle. Desde cedo de manhã até a noite, as pessoas só pensavam no mal e só maquinavam a maldade. O Eterno lamentou ter criado a raça humana. Estava muito triste e então decidiu: vou me livrar dessa minha criação que se corrompeu. Vou dar um fim a tudo. Pessoas, mamíferos, cobras, insetos, aves, tudo que criei, estou triste por tê-los criado. Ele ficou chateado. O que aparenta ser é que Deus anda chateado com essa época nossa também, viu, meus irmãos? Então tem muita gente falando que realmente estamos chegando no fim. Mas, meus irmãos, isso não é essencial para a salvação. O essencial para a salvação é a gente estar crendo. O essencial para a salvação é a gente estar convicto que existe um Deus que está cuidando o tempo todo da gente. Apesar de todos os males, perrengues que a gente anda enfrentando. Existe um Deus e Ele está cuidando. Sempre. Mas que nós temos que fazer a nossa parte também. Nós temos que estar preparados. Eu agradeço a oportunidade. É isso que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus venha prover cura, restauração física, espiritual, que acho que não tem ninguém, nenhum que não careça disso. Se está bem de saúde, cuide do espírito. Isso eu falo para mim também, que venha reverberar para a gente, tá? E que a gente continue, né, perseverando, sendo resiliente, né, com relação à salvação, que essa é a meta de cada cristão, tá? E que a gente não fique preocupado, dando tanto valor a picuinhas que a gente encara no dia a dia. Inclusive alguns diálogos que esses dias têm me chamado a atenção, sabe? E tem pesado, que assim, em todos os níveis, em todos os lugares, sabe? As pessoas parecem que têm que lutar, têm que degladiar para dizer que ela tem razão ou teve razão em alguma coisa, sabe? É inútil isso, o fato já aconteceu, já. Não adianta você ficar discutindo sobre coisas que já aconteceram. Você deve tomar lições para que, se foi mal, aquilo não se repita, que normalmente esse é o caso, que quando se discute, né? Eu falei para você que não ia dar certo, você faz aquilo, né? A pessoa já sabe, não precisa ficar falando mais para a pessoa, né? Você ficar repetindo todas as vezes, várias vezes, né? Né? Então. E é um negócio inútil, é perda de tempo. Fala de coisas mais úteis, né? Coisas que edificam, coisas que sejam produtivas, né? E que gerem esperança na gente e nas outras pessoas, né? E não falar, isso não vai dar certo, isso dá ruim, isso é ruim, não faz isso porque dá muito trabalho, deixa outro fazer, né? Não.
que a gente possa estar fazendo a nossa parte, que a gente possa estar tendo empatia, principalmente, né? Eu acho que é a essência do cristianismo, sendo altruísta. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com os irmãos hoje. Que Deus abençoe a todos. E tenham todos uma semana abençoada.